Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 9. O versículo é o versículo de número 17. Atos, capítulo 9, versículo 17. Louvado seja o Senhor Deus por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, por tudo quanto já ouvimos nesta noite. Deus é bom, irmãos, Deus é bom, aleluia. E como é bom quando nós nos apresentamos diante dEle com um coração sincero, simples, para lhe servir, para lhe adorar. Como é bom estarmos aqui. Você fez bem em estar na casa de Deus nesta noite. Atos, capítulo 9, versículo 17, está escrito assim: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. Podei-vos assentar, queridos irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos meditar um pouquinho, partindo deste texto, que é muito conhecido da igreja. Vamos meditar sobre a importância de ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. É um texto bastante conhecido. O capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, ele narra a conversão, o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. Ele narra aquela experiência única na vida de um homem e na vida de uma mulher, que é o momento em que esta pessoa se encontra com Jesus. Cada um teve uma experiência, cada um teve uma forma, cada um trilhou um caminho pelo qual o levou até Jesus. Cada um de nós que aqui estamos temos uma história. A irmã tem a sua história, o irmão tem a sua história. Estamos juntos caminhando neste caminho santo do Evangelho de Cristo, mas o início desta caminhada, cada um tem a sua história. E como não era diferente, Saulo, que também é conhecido por Paulo, e aqui se faz necessário explicar uma coisa: Saulo é o seu nome hebraico. Saulo, ele era um descendente da tribo de Benjamim, a mesma tribo da qual provinha o rei Saul. E Saulo, provavelmente, é um nome que os seus pais lhe deram em homenagem ao rei Saul. Saulo é o nome hebraico. Paulo é o seu nome gentílico. Lembrando que Saulo e Paulo, este homem, ele tinha a mãe judia e o pai gentil. Então, é errado dizer que Jesus transformou Saulo em Paulo. É errado dizer isso. Às vezes a gente vê alguns pregadores dizendo que Jesus transformou Saulo em Paulo. Não, era a mesma pessoa, o mesmo nome. Deus só mudou o seu caráter. Deus só mudou a sua forma de agir. Porque até então, até o capítulo 9,
do livro de Atos, Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era uma pessoa que procurava destruir a igreja, matar os cristãos, perseguir, prender, fazer mal, trazer dano, prejuízo aos cristãos. Mas quando ele está indo a caminho de Damasco, conforme nos relata o texto bíblico de Atos capítulo 9, a partir do versículo 2, o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, o Senhor Jesus que peleja pela igreja, que defende a igreja, o Senhor Jesus o cercou, porque neste caso em específico, Jesus tinha dois propósitos. Há situações que Deus tem um propósito: defender a igreja. Há situações que Deus tem dois propósitos. No caso aqui, defender a igreja e salvar Saulo. Então Jesus cerca ele no caminho de Damasco, e o texto bíblico vai narrar, vai dizer que ele viu uma grande luz. Não somente ele, mas os soldados, os companheiros que estavam com ele, viram uma grande luz, e do meio daquela grande luz saiu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, atônito, reconhecendo aquilo ser algo como sobrenatural, ele disse: Senhor, quem és tu? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos capítulo 9, versículo 5. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões. Jesus usa uma figura de linguagem. Jesus vai usar uma figura do campo, da roça, dos camponeses. Quando um touro bravo, um animal selvagem, não queria obedecer o seu dono, então o seu dono pegava uma vara pontiaguda, um aguilhão, uma vara pontiaguda, e cutucava aquele animal, para que aquele animal lhe obedecesse. Se aquele animal obedecesse, ele iria deixar de ser ferido. Mas se aquele animal não obedecesse e continuasse selvagem, ele iria se ferir pela ponta daquela vara pontiaguda, daquele aguilhão. Jesus está dizendo: Saulo, você está lutando contra alguém que você não pode vencer. Você está lutando contra a minha igreja. Você está lutando contra mim, porque eu defendo a minha igreja, eu tomo as dores da igreja. É isso que Jesus está dizendo para Saulo. E Saulo vai ter ali a sua experiência com Jesus, vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, porque ele vai dizer no versículo 6: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Ele vai reconhecer Jesus como Senhor. O Senhor, agora em diante, o Senhor da sua vida. Paulo vai viver uma experiência sobrenatural. Imagine os irmãos ver Deus, a glória de Deus. Aleluia. Jesus se manifestou a Saulo não como Jesus crucificado, mas o Jesus glorificado, que tem todo o poder no céu e na terra. Que experiência maravilhosa, que experiência linda que teve Paulo. E agora, devido àquela glória, aquele resplendor de luz, os seus olhos ficam ofuscados e ele fica cego. E o Senhor Jesus determina que ele vá a um certo endereço. Está escrito em Atos 9:11. O Senhor Jesus diz: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de um certo Judas
vai lá, você vai ficar hospedado naquele lugar. E agora diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Deus também envia até aquele mesmo endereço Ananias, o seu servo, o servo de Jesus Cristo, Ananias. Vai naquele mesmo endereço aonde Saulo está hospedado agora. Saulo está orando, Saulo está buscando a face do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ananias chega naquela casa, encontra-se com Saulo e diz: irmão Saulo. Já não era perseguidor da igreja. Veja, irmãos, o poder do evangelho. O Senhor chega e diz: irmão Saulo. O Senhor Jesus, que é o teu Senhor e também o meu, te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Fazendo um relato do contexto da passagem bíblica, nós chegamos então agora a esta expressão: Jesus, que te apareceu, deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Ah, mas será que esta experiência, será que esta promessa é exclusiva de Paulo? Ou será que este desejo, que esta vontade de Deus, ela é para toda a igreja? O que os irmãos acham? Será que ser cheio do Espírito Santo é algo exclusivo para alguns? Ou será que ser cheio do Espírito Santo é algo que Deus deseja para toda a sua igreja? O que os irmãos acham? Observe que o processo, ele é posto em uma determinada ordem. Primeiro lugar, se encontrar com Jesus. E aí você pode ir analisando se você passou por esses processos. Encontrar-se com Jesus. Segundo lugar, aceitar a Jesus. Saulo se encontrou com Jesus, Saulo aceitou a Jesus. Terceiro lugar, mudança de vida. Pois aquele homem que estava determinado a prender, a matar, a açoitar, agora mudou de vida. Agora está procurando auxílio, socorro, ajuda na casa dos crentes. Veja o agir de Deus, veja o trabalhar de Deus, e compare com a sua própria vida. Há alguns anos atrás, você imaginava estar no meio dos crentes? Alguns anos atrás, você imaginava andar carregando uma Bíblia nas mãos? Alguns anos atrás, você se imaginava vestindo-se como um crente, agindo como um crente, saudando uns aos outros com a paz do Senhor, como os crentes saúdam uns aos outros? Houve o encontro com Jesus, houve conversão, houve mudança de vida. E agora chega Ananias, enviado por Deus, e diz: Saulo, as bênçãos não pararam por aí. Saulo, o processo não terminou. Ah, é, Ananias? Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Fique sabendo, Saulo, que Jesus me enviou para te dizer que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E baseado nesta breve meditação, porque nós iremos ser breves,
Eu quero dizer aos irmãos, a todos quanto aqui estão: você se encontrou com Jesus, você se converteu, você está mudando de vida, você já não é o mesmo que era alguns anos, alguns tempos atrás, a sua vida mudou. Mas em nome de Jesus Cristo, não se esqueça que as promessas de Deus não pararam por aí. Jesus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Deus tem mais para você, Deus tem mais para a igreja, Deus tem muito, muito mais para a sua igreja no Jardim Silvino, aleluia. O problema é que às vezes nós nos contentamos. O problema é que às vezes nós nos acomodamos. Tá bom ser crente, tá bom ser um membro da AD Silvino, tá bom ser um obreiro, tá bom ser um músico, tá bom ser um cantor, tá bom ser um membro do banco, aleluia, meus irmãos, não tá bom não. Deus tem muito mais para o seu povo, aleluia. Ele é uma fonte inesgotável. Ele quer nos encher da sua presença, da sua graça, do seu Santo Espírito, aleluia. Aleluia. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, enxergar com nitidez, ver como as coisas realmente são, e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele é essencial na vida cristã. Ele é Deus. Dentro da teologia, a terceira pessoa da Trindade. Deus. O Espírito Santo é Ele quem age através da palavra de Deus, através da Bíblia, através da sua própria palavra, e nos convence. Ele é essencial à vida cristã, desde o seu início, do momento em que você acredita em Jesus, é convencido que Jesus é o Salvador, até o fim, até a consumação desta vida cristã, que será o momento da nossa partida para estar eternamente com Deus, ou o momento do arrebatamento da igreja. Em João capítulo 16, versículo de número 8, Jesus disse a respeito do Espírito: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Por mais eloquente que um homem ou uma mulher seja, não tem o poder de convencer alguém a respeito da verdade bíblica. Alguém com a sua eloquência pode até fazer proselitismo religioso, que é conquistar alguém para a sua religião. Mas convencer, converter, mudar uma vida, transformar uma natureza, transformar um pecador em uma mulher ou um homem santo de Deus, somente o Espírito de Deus faz isso através da sua santa palavra. Por isso ele é importante a vida cristã. Jesus chegou a dizer, falando sobre o novo nascimento, sobre a conversão, sobre a mudança de vida, a mudança de caráter. Jesus chegou a dizer em João capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6, Jesus chegou a dizer a Nicodemos o seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é
Espírito, o Espírito Santo gerou em você uma nova criatura, um novo ser. Por isso você mudou de vida. Não foi a placa da Assembleia de Deus, não foi o RI. Algumas igrejas tinham o RI, o regimento interno. Antigamente tinha muito isso, hoje não tem mais. Não foi o regimento interno da igreja que mudou você, não foi as doutrinas da igreja, a instituição que mudou você. Quem mudou você foi o Espírito Santo, gerando em você uma nova criatura. Por isso você mudou de vida. Por isso que mesmo quando você peca, porque nós continuamos sendo pecadores, você se arrepende, você se entristece. Você lembra que antigamente você pecava e você não se entristecia? Pelo contrário, você tinha prazer. É aquele homem que tem prazer de contar o que faz na roda de amigos. O camarada está fazendo coisa errada, o camarada está se prostituindo, está se drogando, o camarada está passando os outros para trás, mas na roda de amigo ele conta com prazer. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Agora você que tem o Espírito Santo e ele está em você, ele habita em você, quando acontece uma falha, um pecado, automaticamente ele te aciona, ele aciona a sua consciência, o seu interior, e você se entristece e se arrepende. E mediante ao seu arrependimento, ele te perdoa e te restaura e te diz: siga em frente, meu filho, minha filha, eu estou contigo, eu sou o teu advogado, o teu redentor, aleluia. É o Espírito Santo. Veja a importância do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, o apóstolo São Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Uma vez perguntaram se apenas, e tão somente apenas, aqueles que são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas estranhas, se apenas estes são templo do Espírito. Tem pessoas que têm essa dúvida, e nós precisamos, como obreiros, como igreja, retirar essa dúvida à luz da Bíblia. Veja, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, o dom de línguas, ele só foi acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 50 dias após Jesus ter ressuscitado, durante o período chamado período de Pentecostes. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou no período da Páscoa. 50 dias depois, houve o derramar do Espírito, com a capacitação, com dons espirituais, e entre eles o dom de línguas. Mas nós encontramos a Bíblia Sagrada dizendo em João capítulo 20, versículo de número 22, João 20, versículo 22, que quando Jesus ressuscitou, ele se encontrou com os seus discípulos em particular, e a Bíblia vai dizer que Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então observe que são situações distintas, diferentes uma das outras. Um momento eles recebem o Espírito Santo, em outro momento eles são batizados com o Espírito Santo e com fogo, e recebem dons, dentre esses dons, o dom de língua estranha. O que eu quero dizer com isso? Todo cristão, todo homem e mulher que serve a Jesus Cristo, só serve a Jesus Cristo porque Jesus colocou sobre ele o Espírito Santo. Então você, irmão e irmã,
que ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, que nunca falou em línguas, que quem sabe tem essa dúvida, em nome de Jesus Cristo, que esta dúvida seja dissipada. Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita na sua vida, mora em você, age em você, trabalha em você, trabalha através de você. Você já é um servo de Deus, e só é um servo de Deus porque o Espírito Santo habita em você. Mas Ele tem mais para te dar. Ele tem mais para te dar. Porque a Bíblia diz revestimento de poder. Uma coisa é uma pessoa vestida com a sua calça, com a sua camiseta, com a sua camisa. Outra coisa é uma pessoa revestida. Revestida é algo a mais. Você faz uma parede, constrói com tijolos, reboca, depois reveste com azulejo, é algo a mais. Então o revestimento de poder, à luz da Bíblia, é algo a mais. Só que não é um algo a mais para alguns, não é um algo a mais para um grupinho fechado, não, é um algo a mais para toda a igreja, para todos nós, para todos que servem a Jesus Cristo, aleluia. Lucas, capítulo de número 24, veja, Jesus já tinha soprado sobre os discípulos o Espírito Santo. Lucas 24, versículo de número 49, veja, porque é importante estudar a Bíblia comparando um texto com outro. Em João 20, 22, ele assoprou o Espírito Santo. O Espírito passou a viver dentro da igreja, na vida do cristão, na vida de Pedro, de Tiago, de João, dos discípulos, na vida de todo aquele que aceita e crê em Jesus. Agora em Lucas 24, 49, Jesus vai dizer: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? É a promessa lá de Joel 2, 28 e 29. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês já têm o Espírito, mas persevera mais um pouco em oração. Fica na cidade de Jerusalém mais uns dias orando, buscando, que vai chegar o momento em que vocês vão receber revestimento de poder. Aleluia, aleluia. E os discípulos, como nós sabemos, ficaram em Jerusalém após Jesus subir aos céus. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias aparecendo aos discípulos, aparecendo à igreja, aos irmãos, e muitas pessoas. Paulo vai dizer que cerca de 500 pessoas viram a Jesus ressuscitado. 40 dias após Jesus ressuscitar, ele fica com os discípulos. Aí ele sobe aos céus e ele dá essa promessa para os discípulos: vocês não devem se espalhar, vocês não devem procurar outros afazeres, não. Vocês ficam em Jerusalém buscando, orando, adorando, que eu vou mandar para vocês o cumprimento da promessa do meu Pai. Aquela promessa lá de Joel 2, 28 e 29, que sobre toda a carne Deus derramaria do seu Santo Espírito. Jesus sobe aos céus, os discípulos permanecem mais 10 dias orando, buscando a presença de Deus, adorando, louvando, cultuando, igual nós estamos fazendo aqui. Aí chega-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. No dia de Pentecostes, a Bíblia vai dizer em Atos 2, que naquele dia eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Houve um vento veemente, encheu toda a casa, houve um reboliço, houve um agir de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar em outras línguas. Veja que lá em João 20, 22, eles não falam em outras línguas. E aí, aquela pergunta que eu disse aos irmãos que alguém fez para mim um dia: será que o cristão só é cristão depois que fala em novas línguas? Não. O cristão é cristão a partir do momento em que ele aceita Jesus. A partir do momento que ele aceita Jesus, o Espírito de Deus entra na vida dele. Aí a Bíblia vai dizer uma figura, uma metáfora, dizendo que Deus entra na vida dele, limpa a casa dele, varre a casa, areja a casa e passa a morar dentro dela, passa a viver nele. Veja que lá em João 20, 22, eles já eram cristãos, já eram servos de Jesus. Jesus assoprou sobre eles o Espírito, e eles vão perseverar em oração. E inclusive vão até tomar algumas decisões administrativas, escolhendo um para ficar no lugar de Judas. É uma igreja, é uma comunidade já formada. Mas eles perseveram em oração, buscando o quê? O cumprimento da promessa de Deus. E em Atos capítulo 2, novamente, vem um poder do alto sobre eles, e agora sim, eles são batizados, revestidos do Espírito Santo com poder, e começam a falar em novas línguas. O sinal visível de que alguém foi batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo, é o falar em novas línguas. Existe um padrão em Atos. Todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo falam em novas línguas. Mesmo Paulo, que no capítulo 9 de Atos, ele recebe a oração de Ananias para ser cheio do Espírito. Você não lê lá em Atos 9 a descrição de que ele foi cheio do Espírito e falou em novas línguas. Você não lê isso lá. Mas depois você vai ler na sua carta aos Coríntios, Paulo dizendo: eu sou o homem que dentre vós é aquele que fala mais línguas. Paulo vai ensinar sobre o dom de língua, e ele vai dizer que ele recebeu mais variedade de língua do que os demais. Então até mesmo Paulo falou em línguas ao ser cheio do Espírito Santo. Bem, para nós partir para a conclusão e encerrar, para que serve o batismo no Espírito Santo? Para que serve o ser cheio do Espírito Santo? O porquê disto? Será que Deus me enche do Espírito Santo para mim me destacar, para mim ser melhor que os outros? Será que Deus me enche do Espírito Santo para eu virar uma estrelinha? Será que Deus me enche do Espírito Santo para que eu venha a me sobressair sobre os demais? Nós vamos entender que não é nada disto. Deus enche os seus servos com o Espírito Santo com propósitos. Com propósitos. Com propósitos. Irmãos, eu afirmo aos irmãos à luz da palavra de Deus, eu não quero ser cansativo. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, desde as criancinhas até o mais velho, todos nós que aqui estamos, podemos viver uma vida cheia no Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, ore, persevere, busque, não desista. Coloque isso como uma das suas prioridades de cristão: ser cheio do Espírito Santo. Estude textos que falam do Espírito Santo. Estude João capítulo 16, estude João capítulo 20, estude João capítulo 14, estude Joel 2, 28, 29, estude Atos dos Apóstolos, estude 1 Coríntios capítulo 11, 12, 13, 14, estude textos que falem do Espírito Santo, memorize, mentalize,
E mediante a esses textos, dobre os teus joelhos e peça com humildade ao Senhor Deus: Deus, me encha do teu Santo Espírito. Deus, eu quero falar em novas línguas. Deus, eu quero os dons espirituais. Deus, eu quero ser cheio da tua graça, que Deus vai te encher, querida irmã e irmão, para a glória do nome de Jesus Cristo. Não se acomode, não desista. Eu me lembro quando eu me reconciliei com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, que eu buscava, eu orava, eu clamava, ao ponto, irmão, de sonhar com isso. E na semana que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sabia que eu iria ser batizado. Eu sentia que eu ia ser batizado, porque estava numa intensidade tamanha que eu sonhava falando em novas línguas. E você está pensando que Jesus me batizou em um congresso? Está chovendo lá fora, tá? Não tem o que fazer, ia chover mesmo, tá? Daqui a pouquinho a gente está terminando. Você pensava que Jesus me batizou num congresso? Eu congregava nos Jardins Semíramis e morava no Milton Gavete. E um dia eu disse assim, mediante um cenário, uma situação que aconteceu muito triste comigo, eu disse assim: quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou lá no Semíramis não. Hoje eu vou congregar aqui no Milton Gavete. Vou participar do culto com os irmãos aqui. E eu desci para o culto. Milton Gavete não era a minha igreja na época. E o culto aconteceu normal, igual hoje assim, ó, um culto tranquilo, normal, dentro da normalidade, vamos dizer, né? E o pregador da noite foi um irmão, um presbítero na época, por nome de Jefferson. Esse irmão depois se mudou para a Rolândia, passou num concurso dos Correios. Jefferson. Esse irmão, ele é tio de um genro do pastor Laércio Tavares, que está lá na igreja do Santa Rita atualmente. Jefferson. E esse irmão pregando no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Trouxe uma mensagem tranquila, uma mensagem bíblica, cristocêntrica, mas muito tranquila. E quando esse irmão disse assim: eu vou orar, se alguém quiser vir à frente, venha. A igreja do Gavete era mais ou menos desse perfil dessa igreja aqui. E eu estava sentado no cantinho assim, ó, igual quem está ali, o irmão Marquinhos. Eu me levantei e fui lá na frente. Fui lá receber oração. Como você levanta e vem aqui costumeiramente na frente receber oração. Fui lá receber oração. E não foi por mim, não foi por este irmão, não foi por nada, foi pela vontade de Deus em cumprir na minha vida aquele dia algo que eu estava pedindo a Ele já há algum tempo. Quando eu cheguei à frente, que o irmão começou a orar, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aquela semana, irmãos, se eu for contar para os irmãos aqui, eu vou estourar o horário e muito. Aquela semana aconteceram coisas maravilhosas na minha vida. De Deus me mostrar em sonhos coisas que depois foram acontecer ao longo do percurso. De Deus me mostrar em sonhos dons que depois Ele foi me dando ao longo do percurso. Você está achando que o irmão Rodrigo era alguém que tinha coragem de ficar assim à frente, falando alguma coisa a respeito de alguém, ou a respeito de Jesus? Não, eu sou extremamente tímido, mas o Senhor Deus me deu da sua graça, e por isso esta noite estou aqui, falando do amor de Deus aos irmãos. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo, irmãos. Busque o batismo no Espírito Santo. Ele tem alguns propósitos para a vida do cristão. Além de melhorar a sua própria relação com Deus, porque a Bíblia chega a dizer que quem fala em línguas fala diretamente a Deus. Fala em línguas, fala diretamente a Deus. Então seria já uma outra doutrina, né? Porque existem aqueles que são os sensacionalistas, né? Sensacionalistas, que dizem que esse dom, que esse poder do alto, que esta bênção cessou. Que dizem que falar em línguas
é necessário falar só quando tem intérprete. Sim, na igreja sim é bom que tenha intérprete, mas o apóstolo Paulo vai dizer que quem fala em línguas fala diretamente a Deus. Sabe, é algo sobrenatural, é aquele momento que você está angustiado, triste ou alegre, seja lá como for, e você está orando, falando em mistério, e você sente que você está com um contato direto com o Pai, é um canal direto com o Pai, é diferente, e eu desejo que todos sintam isso. Eu não quero isso só para mim, só para os obreiros, nós não queremos só para nós, nós queremos que toda a igreja sinta este poder, aleluia. Mas é necessário buscar. Os discípulos tiveram que buscar. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, buscando a presença de Deus, buscando o cumprimento da promessa. Por isso eu te encorajo a buscar. Mas para que então serve? Além de melhorar a vida cristã, serve também para nos facilitar, nos capacitar a pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Irmãos, analisem a vida dos discípulos antes e depois. Antes eram homens tímidos, antes eram homens medrosos, antes eram homens que negavam a Cristo facilmente, antes eram homens que se calavam facilmente, que abandonavam a Cristo facilmente. Agora analisem a vida deles depois. Depois eles vão pregar diante das autoridades, diante dos reis, diante dos sacerdotes, diante dos escribas. Depois eles vão testemunhar a respeito de Cristo, e em alguns casos testemunhar com a própria vida. Por isso Jesus disse em Atos 1 versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo vem sobre nós, não para nos tornar estrelinhas, mas vem sobre nós para nos tornar testemunhas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos capacitar. O dia que você for batizado com o Espírito Santo, a tua timidez vai embora. O dia que você for batizado com o Espírito Santo, esse desejo de evangelizar vai aumentar e vai te impulsionar a falar de Cristo na igreja, nas ruas, no trabalho, na família, aonde você estiver. E isso é algo sobrenatural. É algo que Deus provoca, é algo que Deus produz em nós. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Você vê Pedro pregando a palavra com ousadia, com autoridade. Atos 2, versículo 14 ao versículo 40. Atos 3, versículo 12 ao 31. Você vê Estevão, Atos capítulo 6, versículo 8 e 10, pregando com sabedoria, com ousadia. Você vê Estevão pregando com a própria vida, ao ponto de morrer apedrejado por amor a Cristo. Atos capítulo 7. Você vê Filipe chegando em uma cidade chamada Samaria e ganhando a cidade para Jesus. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Ele vem para nos capacitar a evangelizar. Mas é só para isso? Não, não é só para isso. Nós temos na Bíblia relatos de homens que foram cheios do Espírito Santo, também para propósitos específicos. Não é meu interesse estourar horário, já estou terminando. Mas nós temos na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 35, do versículo 30 a seguir, e também o capítulo 36, a descrição de dois homens, um chamado Bezalel e o outro chamado Aholiabe. Deus deu para Moisés em visões a planta do tabernáculo, da casa de Deus, desde a construção do tabernáculo até os detalhes dos utensílios. E aquilo tinha que ser feito com madeira,
com tecidos, com pedras preciosas, com ouro. E o povo estava no deserto. Preste atenção, olha aqui. O povo estava no deserto. E Deus deu para Moisés: Moisés, construa um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. Tá, Senhor, mas quem vai construir isso? O Senhor está mostrando para mim. Eu vou passar para alguém, mas para quem? Aí Deus disse para ele: chama Bezalel e chama também Aholiabe. Tá, vou chamar eles, Senhor. E daí? E daí que eu vou colocar neles o meu Espírito. E eles vão ser cheios do Espírito. E eles vão ter a capacidade de fazer aquilo que eu estou te mostrando. Parece que é simples, irmãos, mas não é simples. É como se Deus mostrasse para o irmão Rufino algo que o irmão Bini teria que fazer. E não era algo simples. Era peças de artesanato, peças em ouro, peças em madeira, trabalhos extremamente difíceis. Mas Deus capacita Bezalel e Aholiabe com o Espírito Santo para eles trabalharem na casa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma casa como esta tem muitos trabalhos, além de pregar, além de dirigir culto. E pregar, dirigir culto, cantar hino aqui na frente é importante? Sim, é importante. Mas trabalhar na portaria também é importante. Trabalhar com os instrumentos musicais também é importante. Trabalhar na mesa de som também é importante. Na mídia é importante. Trabalhar mantendo a casa de Deus é importante. A casa de Deus limpa é importante. Ou seja, dentro da obra de Deus, todo trabalho é importante. E se eu reconheço que todo trabalho é importante, então também preciso reconhecer que para todo e qualquer trabalho eu preciso da graça do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ser membro é importante. Ficar sentadinho aí dando glória é tão importante quanto estar aqui pregando. Porque tanto você que dá glória está prestando um culto a Deus, quanto eu que estou pregando também estou prestando um culto a Deus. Não é porque eu estou pregando que eu preciso ser mais cheio que você que está aí sentado. Às vezes é até o contrário. Eu já vi cultos ser mudado, transformado, impactado com a glória de Deus por causa de algum irmão sentado no banco, mandando glória para o céu, e o céu recebendo e mandando poder para a terra. Eu já vi isso. Eu já vi culto, está tranquilo, e de repente entra uma pessoa, ajoelha, ora, começa a adorar a Deus, e a adoração daquela pessoa faz com que Deus se mova e abençoa toda a igreja. Precisamos ser cheios do Espírito para evangelizar, para pregar, para trabalhar, para administrar. Davi foi cheio do Espírito Santo para governar. Os diáconos foram cheios do Espírito Santo para levar a cesta básica, para servir as mesas das irmãs, das aposentadas, das viúvas, que não era aposentada na época, era viúva. Será que levar uma cesta básica na casa de alguém dá para ir de qualquer jeito? Dá? Às vezes a pessoa vai levar uma cesta básica na casa de alguém de qualquer jeito e leva também maldição para aquela casa. Porque chega lá na carne e começa a falar mal de um do outro, fazer uma confusão, um inferno danado. Está vendo aí? Por que lá em Atos capítulo 6, Pedro diz: olha, separa do meio de vocês homens que sejam cheios do Espírito Santo. Diácono precisa ser cheio do Espírito Santo. Assistência social precisa. Porque às vezes uma pessoa está fazendo assistência social com as mãos, mas com a língua ele está fazendo um inferno na igreja. Ele sai daqui levando uma cesta básica, uma lata de óleo para alguém, chega lá na casa, fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do outro. Irmão, pelo amor de Deus, não é tão simples assim. Para tudo na casa de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se coloque de pé. Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31 diz
que tudo quanto nós formos fazer, nós precisamos fazer para glória de Deus. Para a glória de Deus. Você veio no culto? Venha no culto para a glória de Deus. Venha desejando ser cheio do Espírito Santo. Ore, busque, jejue, faça campanha. Irmãos, faça campanha. Tem irmãos que fazem campanha toda quinta por causa de uma cura, por causa de uma porta de emprego, por causa de uma solução. Amém, glória a Deus, é importante. Mas faça campanha para ser cheio do Espírito Santo. Faça campanha, tenha um método. Ó Senhor, eu vou jejuar uma vez por semana. Eu quero que o Senhor me batize. Leia textos bíblicos, eu já disse para os irmãos, leia textos bíblicos. Leia Atos. Pegue o livro de Atos, comece a ler desde o começo até o fim. Leia textos bíblicos. Jesus quer te batizar. Nós iremos orar neste momento. Se alguém quiser vir aqui à frente e receber a oração, venha, nós iremos orar neste momento. E o mesmo Deus que está conosco, que está presente em vários outros locais, está aqui também. Se você quiser, vem aqui à frente. Se não quiser também, fique tranquilo. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar neste momento. Aleluia. O nosso costume de chamar à frente, irmãos, é porque é o seguinte: a Bíblia diz que no altar do Senhor existe misericórdia. Então a gente chama as pessoas à frente. Porque embora isso aqui seja uma construção, é uma construção que enquanto a igreja estiver aqui, ela é consagrada para o uso da obra de Deus. E é do altar que sai a palavra, que sai a bênção, que sai a oração. Então nós iremos orar pelos irmãos que estão aqui à frente. E iremos orar por todos também. Isso. Irmão Joel pede oração por uma vizinha, está com câncer no estômago. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Que Deus tenha misericórdia, né? Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus nós te louvamos. Nós te exaltamos, Senhor Deus, por sua bondade e misericórdia. Senhor, nós estudamos na sua palavra que o Senhor deseja que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro em favor dos irmãos que estão aqui presentes. Ó querido Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que dê graça a estes irmãos, que o Senhor aumente na vida deles a convicção do teu amor, das tuas promessas, do teu querer. O Senhor não tem filho nem filha predileto. O Senhor não faz acepção de pessoa. E o Senhor que batizou os discípulos lá em Atos dos Apóstolos é o mesmo. Emanacandarabaceia. E o Senhor continua a batizar na sua igreja pelos séculos e séculos. E o Senhor continua derramando do teu Santo Espírito e enchendo vidas. Em o nome de Jesus eu peço ao Senhor graça sobre estes irmãos. Em o nome de Jesus eu peço ao Senhor que abençoe a cada um. Emanagacharamandakaia. Em o nome de Jesus eu peço ao Senhor que confirme o pedido, o desejo, o propósito de cada um. Segundo a tua palavra, Senhor Deus, nós abençoamos a sua igreja aqui reunidas. Segundo a tua palavra, Senhor Deus, nós abençoamos estes pedidos de oração. Esta moça, Senhor, que está diagnosticada com câncer, mas o Senhor cura câncer, cura AIDS, cura depressão. O Senhor cura, porque o Senhor é Deus. Sharamandagavassuri mandahaya. Em o nome de Jesus nós oramos, Senhor Deus, em favor da tua igreja.
Abençoamos a semana dos teus servos, abençoamos a saúde física, a saúde espiritual, abençoamos as famílias, abençoamos o trabalho, abençoamos o ir e o vir dos teus servos, Senhor, para a glória de Jesus Cristo. No nome do Senhor, no nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Retornem aos seus lugares, nós já estamos encerrando.